Electric Dreams, Sonhos Elétricos, de Philip K. Dick. Conto: O passageiro habitual. O pequeno sujeito estava cansado. Ele foi abrindo caminho lentamente em meio à multidão, atravessando o saguão da estação até a bilheteria. Esperou por sua vez com impaciência, a fadiga evidente nos ombros caídos e no casaco marrom frouxo. Próximo, disse Ed Jacobson, o bilheteiro, com certa aspereza. O pequeno sujeito lançou uma nota de $5 no balcão. Quero um novo talão de bilhetes. Já gastei todo o anterior. Ele espiou o relógio de parede atrás de Jacobson. Meu Deus, já é tarde assim? Jacobson aceitou os $5. Ok, senhor. Um talão de bilhetes. Para onde? Macon Heights, afirmou o pequeno sujeito. Macon Heights. Jacobson consultou seu quadro. Macon Heights. Não tem nenhum lugar com esse nome. Você tá bancando engraçadinho? O rosto do homenzinho se enrijeceu de suspeita. Senhor, não existe nenhuma Macon Heights. Não posso vender um bilhete para um lugar que não existe. O que você está querendo dizer? Eu moro lá? Não importa. Faz 6 anos que vendo bilhetes e esse lugar não existe. Os olhos do homenzinho saltaram de perplexidade. Mas eu tenho uma casa lá. Vou para lá todas as noites. Olha aqui. Jacobson lhe entregou o quadro de destinos. Encontre você mesmo. O homenzinho puxou o quadro para si. Avaliou-o freneticamente, com o dedo tremendo conforme descia pela lista de cidades. Encontrou? Perguntou Jacobson, apoiando os braços no balcão. Não está aí, não é mesmo? Eu não entendo, disse o homenzinho balançando a cabeça atordoado. Isso não faz sentido. Alguma coisa deve estar errada. Com certeza deve ter alguma coisa. De repente, ele desapareceu. O quadro caiu no chão de cimento. O pequeno sujeito tinha sumido. Deixara a existência num piscar de olhos. Pelo espírito de César, suspirou Jacobson. Sua boca se abriu e se fechou. Havia apenas o quadro sobre o chão de cimento. O homenzinho tinha deixado de existir. Mas e daí? Perguntou Bob Payne. Eu dei a volta e fui pegar o quadro. Ele tinha desaparecido mesmo? Tinha desaparecido, de fato. Jacobson esfregou a testa. Queria que você estivesse por perto. Ele sumiu feito uma luz, completamente, sem nenhum som, sem nenhum movimento. Penny acendeu o cigarro, recostou-se em sua cadeira. Você já o tinha visto antes? Não. A que horas do dia foi isso? Agorinha mesmo, por volta das 5. Jacobson seguiu em direção à bilheteria. Está chegando um monte de gente. Macon Heights, disse Penny, folheando o guia de cidades do estado. Nenhuma listagem em nenhum dos registros. Se ele reaparecer, quero falar com ele. Peça que venha ao escritório. Claro, não quero ter nada a ver com ele. Isso não é natural. Jacobson se virou para a janela. Sim, senhora. 2 viagens de ida e volta para Lewisburg. Penny apagou a bituca de um cigarro e acendeu outro. Continuo tendo a sensação de que já ouvi esse nome antes. Ele se levantou e foi até o mapa de parede. Mas ele não está listado. Não há listagem porque esse lugar não existe, disse Jacobson. Você acha que eu poderia passar os dias aqui, vendendo bilhetes e mais bilhetes, sem saber disso? Ele se virou de volta para o guichê. Sim, senhor. Eu gostaria de um talão de bilhetes para Macon Heights, disse o pequeno sujeito, olhando nervoso para o relógio de parede. E depressa. Jacobson fechou os olhos. Então esperou um pouco, com firmeza. Quando abriu os olhos de novo, o pequeno sujeito ainda estava lá. Um rosto pequenino e enrugado, cabelo ralo, óculos, o casaco gasto, meio caído. Jacobson se virou e cruzou o escritório na direção de Payne. Ele está de volta. Jacobson engoliu em seco, o rosto pálido. É ele, de novo. Trago-o já para dentro, disse Payne, com os olhos cintilando. Jacob assentiu e voltou para o guichê. Senhor, ele chamou. Você poderia, por favor, entrar aqui? Ele indicou a porta. O vice-presidente gostaria de vê-lo por um instante. O rosto do homenzinho escureceu. O que foi?
O trem está quase saindo. Resmungando sob a respiração, ele empurrou a porta e entrou no escritório. Esse tipo de coisa nunca me aconteceu antes. Com certeza, está ficando mais difícil comprar um talão de bilhetes. Se eu perder o trem, vou responsabilizar a sua empresa. Sente-se, disse Payne, indicando a cadeira em frente à sua mesa. Você é o homem que quer um talão de bilhetes para Macon Heights. Tem algo de estranho nisso? Qual é o problema de vocês? Por que não podem me vender um talão de bilhetes como sempre fazem? Como assim? Como sempre fazemos? O homenzinho se conteve com grande esforço. Em dezembro, minha mulher e eu nos mudamos para Macon Heights. Pego o trem de vocês 10 vezes por semana, 2 vezes por dia, há 6 meses. Todo mês eu compro um novo talão de bilhetes. Penny se inclinou na direção dele. Qual dos nossos trens exatamente você pega, senhor? Cricket. Ernest Cricket. Pego a linha B. Vocês não conhecem os próprios horários? A linha B? Penny consultou uma tabela da linha B, percorrendo-a com o lápis. Não havia nenhuma Macon Heights listada ali. Quanto tempo dura a viagem? Quanto tempo demora? Exatamente 49 minutos. Cricket olhou para cima, na direção do relógio de parede. Se é que eu vou conseguir pegá-lo. Penny calculou mentalmente. Eram 49 minutos, cerca de 50 quilômetros da cidade. Ele se levantou e cruzou a sala até o grande mapa que ficava na parede. Qual é o problema? Perguntou Cricket, com visível desconfiança. Penny desenhou um círculo de 50 quilômetros no mapa. O círculo passava por uma série de cidades, mas em uma delas era Macon Heights. Na linha B não havia absolutamente nada naquele raio. Que tipo de lugar é Macon Heights? Questionou Penny. Quantas pessoas você diria que vivem lá? Não sei, talvez umas 5.000. Passo a maior parte do meu tempo na cidade. Sou contador na Brandshaw Seguros. Macon Heights é um lugar relativamente novo? É bastante moderno. Temos uma pequena casa de 2 quartos, construída alguns anos atrás. Cricket se mexeu, irrequieto. E cadê o meu talão de bilhetes? Temo que eu não possa, disse Penny lentamente, vender um talão de bilhetes para você. O quê? Por que não? Não temos nenhum serviço até Macon Heights. Cricket se levantou num salto. O que você está querendo dizer? Esse lugar não existe. Olhe você mesmo no mapa. Cricket ficou boquiaberto, com o rosto ainda matutando. Então se virou, irritado, para o mapa na parede, fazendo cara feia para ele, atentamente. Essa é uma situação bastante curiosa, Sr. Cricket, murmurou Penny. Ela não está no mapa, nem é listada no Diretório de Cidades do Estado. Não temos nenhum itinerário que a inclua. Não existem talões de bilhetes feitos para lá. Nós não... Ele parou de falar. Cricket tinha desaparecido. No momento ele estava ali, estudando o mapa na parede. No instante seguinte tinha desaparecido. Sumido, evaporado. Jacobson! Ladrou Penny. Ele sumiu! Os olhos de Jacobson se arregalaram. O suor começou a brotar em sua testa. Então foi mesmo? Murmurou ele. Penny estava absorto em seus pensamentos, encarando o espaço vazio que pouco antes fora ocupado por Ernest Cricket. Tem alguma coisa acontecendo, resmungou ele. Algo estranho, para burro. Abruptamente ele pegou o sobretudo e tomou a direção da porta. Não me deixe sozinho, implorou Jacobson. Se precisar de mim, estarei no apartamento da Laura. O telefone de lá está em algum lugar da minha mesa. Não há tempo para ficar nesses joguinhos com garotas. Penny empurrou a porta que dava para o saguão. Duvido muito, disse ele soturno, que isso seja um jogo. Penny foi subindo as escadas até o apartamento de Laura, Nilkons, avançando 2 degraus de cada vez. Apertou repetidamente a campainha até que a porta se abriu. Bob, disse Laura, piscando toda surpresa. A que devo esta... Penny passou por ela, entrando no apartamento. Espero que eu não esteja interrompendo nada. Não, mas... Afazeres importantes. Vou precisar de uma ajudinha. Posso contar com você? Comigo? Laura fechou a porta atrás dele. Seu apartamento bem decorado estava à meia luz. Na ponta do sofá verde escuro,
Havia uma única luminária acesa. As cortinas pesadas estavam fechadas. O fonógrafo estava ligado com o volume bem baixinho, no canto. Talvez eu esteja enlouquecendo. Penny se jogou no exuberante sofá verde. É isso que eu quero descobrir. Como posso ajudar? Laura se aproximava lânguida, de braços cruzados, trazendo um cigarro nos lábios. Então jogou seus longos cabelos para trás, tirando-os da frente dos olhos. O que exatamente você tinha em mente? Penny sorriu com ternura para a garota. Você vai ficar surpresa. Quero que vá até ao centro, amanhã de manhã, bem cedinho, e... Amanhã de manhã. Eu tenho um emprego, lembra? É lá no escritório, vamos começar uma nova série de relatórios esta semana. Que se dane. Tire amanhã de folga. Vai até a biblioteca principal no centro. Se não conseguir encontrar as informações lá, vai até o tribunal do condado e comece a procurar nos registros de impostos atrasados. Continue procurando, até encontrar. Encontrar o quê? Menções a um lugar chamado Macon Heights, disse Penny, acendendo o cigarro pensativo. Sei que já ouvi esse nome antes, anos atrás. Entendeu o contexto? Confira todos os atlas antigos, jornais velhos, na sala de leitura, revistas velhas, relatórios, projetos da cidade, propostas feitas à legislatura estatal. Laura sentou-se lentamente no braço do sofá. Você está brincando? Não. Quantos anos atrás? Talvez uns 10 anos, se necessário. Minha nossa, talvez você tenha que... Fique lá até conseguir encontrar. Penny se levantou bruscamente. Vejo você mais tarde. Você está indo embora. Não vai me levar para jantar? Desculpe. Penny andou em direção à porta. Estarei ocupado. Muito ocupado. Fazendo o quê? Visitando Macon Heights. Do lado de fora do trem, campos intermináveis se espraiavam, interrompidos ocasionalmente pela casa de alguma fazenda. Sombrios postes telefônicos sobressaíam rumo ao céu noturno. Penny olhou para o relógio de pulso. Agora não estava longe. O trem passou por uma cidadezinha, alguns postos de gasolina, bancas de beira de estrada, uma loja de televisores. Então parou na estação, rangendo os freios. Lewis Bird. Alguns passageiros desceram. Homens de sobretudo com seus jornais da noite. As portas bateram e o trem deu partida novamente. Penny voltou a se acomodar na poltrona, absorvido por seus pensamentos. Critic desaparecera enquanto olhava para o mapa na parede. Na primeira vez, ele desaparecera depois de Jacobson lhe mostrar o quadro, que não incluía nenhum lugar chamado Macon Heights. Será que havia alguma pista aí? Toda aquela situação parecia irreal, como se fosse um sonho. Penny olhou para fora. Estava quase lá, se é que tal lugar existia mesmo. Fora do trem, os campos se esticavam sem fim num tom de marrom, colinas e planícies, postes telefônicos, carros correndo na rodovia estadual, pontos pretos minúsculos que se apressavam no crepúsculo. Mas nenhum sinal de Macon Heights. O trem ia rugindo em seu caminho. Penny consultou o relógio. Tinha-se passado 51 minutos e ele não vira nada. Nada além de campos. Ele foi andando pelo vagão, sentou perto do condutor, um senhor já de idade, de cabelos brancos. Já ouviu falar de algum lugar chamado Macon Heights? Perguntou Penny. Não, senhor. Penny mostrou sua identificação. Tem certeza que nunca ouviu falar de algum lugar com esse nome? Positivo, senhor Penny. Há quanto tempo você faz essa rota? 11 anos, senhor Penny. Penny seguiu até a parada seguinte em Jacksonville. Desceu e pegou a linha B de volta para a cidade. O sol tinha se posto. O céu estava quase preto. Ele conseguia delinear vagamente o cenário do lado de fora da janela. Ele ficou tenso, segurando a respiração. Faltava 1 minuto. 40 segundos. Será que havia algo ali? Planícies, postes telefônicos sombrios.
uma paisagem estéril e desolada entre as cidades. Entre! O trem se apressou em direção à escuridão. Penny olhou para fora fixamente. Será que tinha alguma coisa lá fora? Algo além daqueles campos? Acima dos campos, uma longa massa de fumaça translúcida se espalhava. Uma massa homogênea, prolongando-se por mais de 1 quilômetro. O que seria aquilo? Fumaça de motor? Mas aquele era um motor a diesel de um caminhão na estrada? Um incêndio florestal? Nenhum daqueles campos parecia queimado. De repente, o trem começou a reduzir a velocidade. Instantaneamente, Penny ficou alerta. O trem estava chegando a uma parada, fazendo uma pausa. Os freios rangeram. Os vagões cambalearam de um lado a outro e então silêncio. Do outro lado do corredor, um homem alto vestindo um casaco claro se pôs de pé. Colocou seu chapéu e avançou rapidamente em direção à porta. Ele saltou para fora do trem. Penny ficou observando, fascinado. O homem se afastou rapidamente do trem, atravessando os campos escuros. Movia-se decidido, rumo à massa de névoas acinzentada. O homem se ergueu. Estava andando a 1 palmo acima do chão. Virou à direita, ergueu-se novamente, agora a 3 palmos do chão. Por um momento andou paralelo ao solo, ainda se afastando do trem. Depois desapareceu na massa de névoa. Tinha sumido. Penny se apressou seguindo pelo corredor. No entanto, o trem já começava a ganhar velocidade de novo. O chão ia ficando para trás do lado de fora. Penny localizou o condutor encostado na parede do vagão, um jovem de aspecto meio molenga. Escute, chiou Penny. Que parada foi essa? Desculpe, senhor. Aquela parada. Onde diabos a gente estava? Nós sempre paramos ali. Lentamente o condutor pegou seu casaco e tirou do bolso um punhado de itinerários. Em seguida conferiu todos eles, passou um para Penny. A linha B sempre para em Macon Heights. Você não sabia disso? Não. Está no itinerário. O jovem ergueu sua revista Pulp novamente. Sempre para ali. Sempre parou. Sempre vai parar. Penny torceu o itinerário, abrindo. Era verdade. Macon Heights estava listada entre Jacksonville e Lewisburg, exatamente a 50 quilômetros da cidade. A nuvem de névoa acinzentada, aquela ampla nuvem que ganhava forma rapidamente, como se algo estivesse ganhando existência. Na verdade, algo estava ganhando existência. Macon Heights. Ele encontrou Laura no apartamento dela na manhã seguinte. Estava sentada à mesa de centro, vestindo uma blusa rosa clara e calças escuras. Perto dela havia uma pilha de anotações, um lápis, uma borracha e um leite maltado. Como foram as coisas? Perguntou Penny. Tranquilo, consegui sua informação. Qual é a história? Tinha bastante material. Ela jogou sobre a mesa um maço de anotações, alinhando-as. Eu reuni as partes mais importantes para você. Vamos ao resumo. Há 7 anos, neste mês de agosto, o Conselho de Supervisores do Condado votou para que 3 novos territórios suburbanos de moradia fossem estabelecidos fora da cidade. Macon Heights era um deles. Houve grande debate. A maioria dos comerciantes da cidade se opôs a esses novos territórios. Diziam que eles atrairiam muitos varejistas para fora da cidade. Continue. Houve uma longa briga. Finalmente, 2 dos 3 territórios foram aprovados, Walterville e Cedar Groves, mas não Macon Heights. Entendi, murmurou Penny, pensativo. Macon Heights foi derrotado. Um acordo, 2 territórios em vez de 3. Esses 2 foram construídos logo em seguida. Você sabe, passamos por Walterville uma tarde dessas, um lugarzinho simpático. Mas nada de Macon Heights. Não, abriram mão de Macon Heights. Penny esfregou o queixo. Então essa é a história? Essa é a história. Você percebe que eu perdi meio dia de salário por causa disso? Você precisa me levar para sair. Hoje à noite. Talvez eu deva arrumar outro cara. Estou começando a achar que você não é lá uma aposta muito boa. 7 anos atrás. Penny acenou com a cabeça distraidamente. De uma só vez, um pensamento lhe ocorreu.
A votação. Quanto faltou na votação para Macon Heights? Laura consultou suas anotações. O projeto foi derrotado por um único voto. Um único voto? 7 anos atrás? Penny foi andando em direção ao corredor. Obrigado, querida. As coisas estão começando a fazer sentido. Muito sentido. Ele pegou um táxi em frente ao prédio. O táxi atravessou a cidade correndo, levando-o até a estação de trem. Do lado de fora, placas e ruas deixavam seus rastros. Pessoas e lojas e carros. O palpite dele estava correto. Ele tinha ouvido aquele nome antes, 7 anos antes. Um debate implacável no condado sobre uma proposta de território suburbano. 2 cidades aprovadas, a terceira derrotada e esquecida. Mas agora a cidade esquecida estava ganhando existência. 7 anos depois, cidade e uma fatia indeterminada de realidade junto com ela. Por quê? Será que algo tinha mudado no passado? Será que houvera alguma alteração no contínuo do passado? Aquela parecia ser a explicação. A votação fora acirrada. Macon Heights quase tinha sido aprovada. Talvez algumas partes do passado estivessem instáveis. Talvez aquele período em particular, 7 anos antes, tivesse sido crítico. Talvez ela nunca tivesse se consolidado completamente. Um pensamento esquisito. O passado havia mudado, depois de já ter acontecido. De repente, os olhos de Penny focaram. Ele se sentou rapidamente. Do outro lado da rua tinha uma placa de loja, bem no meio da quadra, em cima de um estabelecimento pequeno, inconspícuo. Conforme o táxi seguia em frente, Penny espiava. Bradshaw Seguros, ou tabelião público. Ele refletiu. O local de trabalho de Cricket. Será que isso também fora e voltara? Será que sempre estivera ali? Algo naquele lugar lhe causava desconforto. Acelere, Penny, ordenou ao motorista. Vamos indo. Quando o trem reduziu a velocidade em Macon Heights, Penny logo ficou de pé e foi subindo o corredor até chegar à porta. As rodas que rangiam foram se sacudindo até parar, e Penny saltou na lateral quente do cascalho. Ele olhou à sua volta, sob a luz do sol da tarde. Macon Heights cintilava e efervescia, com suas fileiras de casas uniformes, se esticando em todas as direções. No centro da cidade, um letreiro de teatro se erguia. Tinha até um teatro. Penny atravessou os trilhos na direção da cidade. Para além da estação, havia um estacionamento. Ele entrou no terreno e o atravessou, seguindo um caminho que passava por um posto de gasolina até dar na calçada. Ele chegou à rua principal da cidade. Uma fila dupla de lojas se alongava diante dele. Uma loja de equipamentos, 2 farmácias, uma loja de miudezas, uma moderna loja de departamentos. Penny seguiu passeando, de mãos nos bolsos, observando os arredores em Macon Heights. Um prédio residencial parecia se impor, alto e gordo. Um zelador estava lavando os degraus da entrada. Tudo parecia novo e moderno. As casas, as lojas, as ruas e calçadas. Os parquímetros, um policial de uniforme marrom multava um carro. Árvores que cresciam em intervalos regulares, habilmente bodadas e aparadas. Ele passou por um grande supermercado. Do lado de fora, em frente, havia um cesto de frutas, com laranjas e uvas. Ele pegou uma uva e deu uma mordida. A uva era real, de fato, uma grande uva da casta, com corte, bem escura, doce e madura. No entanto, 24 horas antes, não havia nada ali, além de um campo infértil. Penny entrou em uma das farmácias. Ele folheou algumas revistas e depois se sentou ao balcão. Pediu uma xícara de café para a pequenina garçonete de bochechas avermelhadas. Essa cidade é agradável, disse Penny, quando ela lhe trouxe o café. É mesmo, não é? Penny hesitou. Faz quanto tempo que você trabalha aqui? 3 meses. 3 meses? Penny ficou avaliando aquela loirinha robusta. Você vive aqui em Macon Heights? Ah, sim. Faz quanto tempo? Faz poucos anos, acho.
Ela respondeu. Então se afastou para atender um jovem soldado que ocupara uma banqueta na outra ponta do balcão. Penny ficou sentado tomando seu café e fumando, observando ociosamente as pessoas que passavam ao lado de fora. Pessoas comuns, homens e mulheres, principalmente mulheres. Algumas carregavam sacolas de compras e carrinhos de feira. Automóveis passavam lentamente para lá e para cá. Aquela era uma cidadezinha suburbana bem pacata, de classe média alta, moderna, uma cidade ótima, sem favelas por ali, casas pequenas e atraentes, lojas com um pequeno gramado na frente e seus letreiros de neon. Alguns jovens estudantes irromperam farmácia dentro, rindo e tropeçando uns nos outros. Duas garotas com blusas coloridas se sentaram perto de Penny e pediram limonadas. Elas conversavam alegremente e trechos da conversa flutuavam em direção a ele. Ele olhou para as garotas, refletindo melancolicamente. Elas eram mesmo reais, de batom vermelho e unhas da mão da mesma cor, blusas e braços carregados de livros escolares, centenas de jovens estudantes que se amontoavam avidamente na farmácia. Penny esfregou a própria testa exaustivamente. Aquilo não parecia possível. Talvez ele estivesse fora de si. Cidade era real, completamente real. Ela provavelmente sempre existira. Uma cidade inteira não poderia surgir assim do nada, de uma nuvem de névoas cinzenta. Com 5.000 pessoas, casas e ruas e lojas. Lojas, a Bradshaw Seguros. Uma percepção penetrante o esfriou um pouco. De repente ele entendeu. Aquilo estava se espalhando para além de Macon Heights, chegando até a cidade. A cidade também estava mudando. A Bradshaw Seguros, local de trabalho de cricket. Macon Heights não poderia existir sem distorcer a cidade. Elas se entrelaçavam. Aquelas 5.000 pessoas vinham da cidade. Seus empregos, suas vidas, a cidade estava envolvida. Mas até que ponto? O quanto a cidade estava mudando? Penny jogou uma moeda no balcão e saiu apressado da farmácia, rumo à estação de trem. Ele precisava voltar à cidade. Laura? Essas mudanças. Será que ela ainda estava lá? Será que a vida dele próprio estava salvo? O medo tomou conta de Penny. Laura, todos os seus pertences, planos, esperanças e sonhos. De repente, Macon Heights não tinha importância. Seu próprio mundo estava em risco. Apenas uma coisa importava agora. Ele tinha que se certificar disso, garantir que a própria vida ainda estava lá, intocada pelo círculo abrangente de mudanças que se propagava a partir de Macon Heights. Para onde, camarada? Perguntou o taxista, quando Penny apareceu após sair correndo da estação de trem. Penny deu a ele o endereço do apartamento. O táxi partiu zunindo pelo trânsito. Penny se recostou agitadamente. Do lado de fora da janela, as ruas e prédios comerciais iam ficando para trás. Trabalhadores de colarinho branco já começavam a sair do trabalho em enxurradas que tomavam as calçadas e se amontoavam em cada esquina. O quanto as coisas haviam mudado. Ele se concentrou numa fileira de prédios, a grande loja de departamentos. Será que aquilo sempre estivera ali? A lojinha de engraxates, logo ao lado. Ele nunca tinha reparado naquilo antes. Norris Móveis Domésticos. Ele não se lembrava daquilo. Mas como poderia ter certeza? Sentiu-se confuso. Como poderia distinguir? O táxi o deixou em frente ao apartamento. Penny ficou parado ali por um momento, olhando em volta. Descendo, no final do quarteirão, o proprietário da delicatessen italiana abria seu toldo. Será que ele já tinha visto uma delicatessen ali antes? Não conseguia se lembrar. O que teria acontecido com o grande açougue do outro lado da rua? Não havia nada além de casinhas bem arrumadas, casas mais antigas que pareciam estar ali há muito tempo. Será que já houvera um açougue antes ali? As casas pareciam sólidas. No próximo quarteirão, o poste listrado do barbeiro reluzia. Será que sempre houvera um barbeiro ali? Talvez ele sempre tivesse estado ali. Ou talvez não. Tudo estava mudando. Novas coisas ganhavam existência, outras desapareciam.
passado estava se alterando, e a memória estava vinculada ao passado. Como que ele poderia confiar em sua memória? Como poderia ter certeza? O terror tomou conta de Penny. Laura, o mundo dele. Penny subiu correndo os degraus da entrada, empurrou a porta do prédio. Disparou pelas escadas, encarpetadas, até o segundo andar. A porta do apartamento não estava trancada. Ele abriu e entrou, com o coração na boca, rezando em silêncio. A sala estava escura e silenciosa, as persianas fechadas pela metade. Ele olhou em volta desenfreadamente, viu o sofá azul claro, com algumas revistas sobre o braço, a mesa de centro de carvalho, de um tom bem claro, o televisor, o cômodo, no entanto, estava vazio. Laura! Suspirou ele. Laura veio correndo da cozinha de olhos arregalados, alarmados. Bob? O que você está fazendo em casa? Tem algum problema? Penny relaxou, fraquejando de alívio. Olá, querida. Ele deu um beijo nela, segurando-a firmemente contra si. Ela era cálida e substanciosa, totalmente real. Não, não tem nada de errado. Está tudo bem. Você tem certeza? Tenho sim. Trêmulo, Penny tirou o casaco e o deixou no encosto do sofá. Depois ficou andando pela sala, examinando as coisas, recobrando sua confiança. Aquele sofá azul, tão familiar, com queimaduras de cigarro nos braços, o banquinho esfarrapado de apoiar os pés, a mesa onde costumava trabalhar à noite, suas varas de pesca encostadas na parede atrás da estante de livros, a grande televisão que ele só conseguira comprar no mês anterior, isso também estava salvo. Todas as coisas, tudo que ele tinha, estava intocado, seguro, ileso. O jantar só vai ficar pronto daqui a meia hora, murmurou Laura, com certa ansiedade, tirando seu avental. Eu não esperava que você fosse chegar tão cedo. Fiquei de bobeira o dia todo, mas limpei o forno. O vendedor deixou uma amostra de um produto novo. Tudo bem. Ele avaliou uma cópia de seu Renoir favorito na parede. A seu tempo. É bom ver todas essas coisas de novo. Do quarto veio um som de choro. Laura se virou rapidamente. Acho que nós acordamos o Jimmy. Jimmy? Laura riu. Querido, você não se lembra do seu próprio filho? É claro, murmurou Penny, um pouco incomodado. Ele seguiu Laura lentamente até o quarto. Por um minuto tudo pareceu muito estranho. Ele esfregou a testa, franzindo-a. Estranho e desconhecido. Meio fora de foco. Eles ficaram ali perto do berço, observando o bebê logo abaixo. Jimmy lançou um olhar de volta para a mãe e o pai. Deve ter sido o sol, disse Laura. Está um calor terrível lá fora. Deve ser isso. Estou bem agora. Penny se abaixou e deu uma cutucada no bebê, depois colocou o braço em volta da esposa, dando-lhe um abraço apertado. Deve ter sido o sol, disse ele. Ele olhou para baixo, bem nos olhos dela, e sorriu.